Eita glória! Quem está sentindo um ambiente de glória aqui neste lugar? Um ambiente de cura, de restauração, de salvação. Glória a Deus. O Senhor está doidinho para curar. Glória a Deus. Meu nome é Alessandra, sou uma das pastoras aqui desta igreja. E quem está nos visitando, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Não vou me delongar. Pegue a sua Bíblia aí na mão. Vamos fazer a nossa declaração de fé. Vai passar no telão? Vamos lá. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Fala com fé. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo e eu estou pronto para receber da incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 em nome de Jesus. Amém. Então pega a sua espada e abra comigo em Tiago, capítulo 5. Vamos ler do versículo 13 ao 16. Tiago 5, do 13 ao 16. Eu vou esperar você abrir. E eu gostaria que você ficasse de tema de casa. Meditar nesta palavra, você de casa também. Meditar nesta palavra esta semana sobre Tiago 5, 13 e 16. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. Fala comigo, a oração da fé. A oração da fé. Amém. Salvará o doente. Amém. E o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sereis sarados. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Ó Pai, aqui está a Tua palavra. Ela é tão poderosa, Senhor. Ela é viva, ela é eficaz, ela divide a nossa vida, Senhor. Ela divide o nosso ser, meu Pai. Ela é como uma faca de dois gumes, a ponto de dividir alma e espírito, ó Pai. Muito obrigado por essa dádiva, por esse manjar, por essa fonte inesgotável, pela Tua instrução, Senhor, e por aquilo que o Senhor colocou à mesa hoje, meu Pai, para nós desfrutarmos, que é a oração, Pai. Muito obrigada, em nome de Jesus. Então, a palavra que o Senhor colocou no meu coração é oração também, gente. Eu creio que nesses dias o Senhor tem falado a toda essa nação sobre oração. Nunca se falou tanto e nunca se praticou tanto sobre a oração. E por que nós tivemos que passar por um período de dor para aprender que precisamos ir para um lugar chamado oração? A oração não pode ser a última resposta. Ela não pode ser a última opção. Ela tem que ser a primeira resposta. Nós não podemos fazer as coisas das nossas cabeças e depois se dar mal e depois orar. Livro de Tiago. Aqui está dizendo, se está triste, está aflito, está oprimido, faça alguma coisa no mundo espiritual. Olha lá, acompanha aí. Quantas vezes se fala sobre oração nesse conjunto de versículos? Está entre vós alguém aflito? Ore. Depois ele disse, cante louvores. Louvor também é uma oração, amém? Depois ele diz, se está alguém doente, unge e ore. De novo ele falou a palavra ore. E para sermos curados, temos que confessar uns aos outros e orar uns pelos outros. Falou a oração de novo. E por fim ele fala, a oração feita de um justo, muito pode em seus efeitos. Irmãos, oração.
O que o crente não sabe muitas vezes é desfrutar dessa chave espiritual que é a oração. Oração é uma conversa. Diga comigo, oração é uma conversa. É uma conversa. Você não precisa se esforçar para conversar. Por isso que é quebrando os paradigmas da oração. Quando nós confessamos os nossos pecados para Deus, em Provérbios 28, não precisa abrir, só marca, para depois você ter como referência. Em Provérbios 28 diz assim, o que encobre as suas... 28:13, tá? O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que a confessa e deixa, alcança misericórdia. Por que eu estou falando isso? Porque lá no final do versículo do livro de Tiago, fala que a oração do justo, muito pode em seus efeitos. É justo, irmão, não é porque você é bom, não. É justo porque nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Fala da oração da fé, não é uma oração culposa, não é uma oração dolorida, no sentido de sentir culpa, de não sentir digno de entrar na presença de Deus. Mas a palavra de Deus diz que é a oração da fé. 2 receberam, a oração da fé, ela curará o doente. Porque a oração do justo, quem é que foi justificado pelo sangue de Jesus? Você em casa também, muito pode em seus efeitos. Quando nós confessamos os nossos pecados para Deus, em Provérbios 28:13, diz: se nós confessarmos e abandonarmos, nós alcançamos misericórdia. Mas em Tiago 5:16 ele diz que só quando nós confessamos uns aos outros é que nós somos curados. Sabe por quê? Para você não se sentir o bonzão. Todo mundo precisa de alguém. Nós precisamos uns dos outros. Ninguém é autossuficiente. Ninguém. E nós conquistamos essa interdependência, essa coisa linda, através da oração. A oração une vidas, une propósitos. A oração levanta o morto. A oração, a conversa sincera com Deus. Oração não tem a ver com protocolo, igreja. Oração não tem a ver com protocolo. A maior mentira que Satanás pode colocar no meio da igreja é que a oração precisa de ter um lugar específico, uma posição específica. Eu não estou dizendo que você não tem que ter o seu secreto com Deus, amém? Não estou dizendo isso. Mas não é só lá que você vai buscar. Eu não quero esperar minha hora de orar para orar. Eu quero orar agora. É como se alguém amordaçasse você e você tivesse uma necessidade para falar e o outro tivesse assim, não vai falar não. E tampasse a sua boca, ó. A oração é o tempo todo. Em 1 Tessalonicenses diz que orai sem cessar. Quem é que consegue ficar no quarto 24 horas por dia trancado? Não consegue, a não ser que esteja em cárcere privado. Está amarrado em nome de Jesus, né? Orai sem cessar, espírito de oração, conversa. Uma das maiores mentiras de Satanás é colocar na sua mente que para orar você tem que seguir protocolos. Você não precisa seguir protocolos para orar. Você pode orar onde você estiver. Você precisa orar onde você estiver. Você tem que ter prazer na oração. Uma oração curta. Uma oração de 1 minuto. Se o seu coração for sincero e entregue naquele 1 minuto, vale muito mais do que 1 hora que você ficou lá no seu quarto cumprindo o protocolo. Porque você estava orando, mas a sua mente nem estava prestando atenção naquilo que você estava falando. Religiosidade, irmãos, é o que Deus está falando com a gente. Nós precisamos entender o tempo e o modo, o que o Espírito Santo diz à igreja. Aleluia. Acorda. Não é mais para nós ficarmos, não, gente. Orar não é isso. Orar é falar. Orar é respirar.
Orar é sobrevivência. Você tem que desejar orar o tempo todo. Oração não é uma coisa que se conta, entende? Você não tem como contar, você não deveria ter como contar o tempo que você ficou orando hoje. Não é uma coisa que se... Você sabe quantas vezes você respirou hoje? Sim ou não? Você não tem que saber o tempo que você ficou orando, porque você ora o tempo todo. Você tem que orar no supermercado, no chuveiro, no banho, onde você estiver, na escola. Você tem que orar quando estiver vindo para a igreja. Quando você voltar, você tem que orar também. Quando você levanta, quando é o tempo todo. Você conversa com seu pai, é diálogo. É diálogo. Quebrando paradigmas da oração. Enquanto a igreja não viver uma vida de oração, não vai haver o avivamento. Porque é de dentro para fora. Nós temos que quebrar isso dentro de nós. Porque nós vivemos num país religioso. E vem isso dentro de nós. Essa questão da religiosidade. Mas como foi falado aqui pela Dani, aquela mulher do alabastro, ela quebrou todos os protocolos. É o que o Senhor falou comigo quando a Dani disse essas palavras aqui. O Senhor nos chama para quebrar todos os protocolos da nossa geração. Quebrarmos todos os protocolos e adorarmos. É a hora mesmo da igreja ir para as ruas e mostrar para o mundo aquilo que nós temos de mais precioso. Nós não podemos simplesmente, irmãos, ignorar. O mundo está doente e nós temos a cura. Nós temos a cura. E nós estamos indo dormir com a chave guardada no bolso. Nós não temos o direito de deixar a porta fechada para ninguém. Nós não temos esse direito, igreja. Nós precisamos despertar para a oração. A Bíblia diz que nós precisamos chorar com os que choram. Você consegue chorar com os que choram? Aquele que você não conhece, mas você está ali diante do Senhor pagando um preço de oração por aquela pessoa. O espírito quebrantado, você não precisa conhecer alguém pessoalmente para orar e interceder por ela. Ah, pastora, mas eu não tenho dom, chamado para intercessão. Isso é mandamento. Isso é mandamento. Se você tem o Espírito Santo, se você reconhece o Senhor como o único e suficiente Salvador, você tem sim total autoridade para interceder por alguém. Mas sabe o que acontece? O crente tem medo de retaliação. Sabe o que te faz entrar numa retaliação? Se chama pecado. O pecado, sim, faz você entrar em retaliação. Eu vou até fechar o tablet, que não tem nada disso aqui que eu ia falar. Pecado faz você entrar em retaliação. O problema do crente é que ele entra no domingo na autoridade. Autoridade, fogo, unção. Na segunda-feira ele não sabe mais quem ele é. Ele entra e sai da autoridade, ele liga e desliga. Jesus andava em autoridade. Você precisa andar em autoridade, como aquele apóstolo que andava em autoridade e até a sombra dele curava. É essa autoridade que Jesus nos chama para andar. É quando você chegar na porta do hospital e estender a mão, as pessoas sejam curadas. É você profetizar. Profetiza vida. Profetiza vida. Profetiza vida. Profetiza, igreja. Profetiza. Chamar à existência as coisas que não são como se já fossem. Andar em autoridade. Ter vida de oração. E aí sabe o que vai acontecer? Você vai entrar na sala de oração. Se tiver, coloca aqui para mim, por favor.
E você vai entrar na sala de oração e você não vai ter medo quando te chamar para orar. Sabe por quê? Você tem vida de oração. Você exala a oração. A oração não é para se exibir para ninguém. A oração é para orar para o nosso Pai. É para Ele. Não importa se você gagueja. Não importa se sua voz é feia, se sua voz é bonita. Deus está olhando o coração. É o coração que importa. É quando tem uma necessidade e você chegar perto de Deus com a simplicidade de uma criança. Como o Hari toca no meu coração na sala de meio-dia. Quem já participou que sabe do que eu estou falando. A oração simples daquele menino. E ele diz: Senhor, Tu és único. Tu és único e eu choro. Porque talvez ali naquela sala toda, a oração mais sincera foi a dele. Foi a mais simples, mas foi a mais sincera. Quem está entendendo o que o Espírito está falando à igreja? Quebre os paradigmas de oração. Pare de orar só por você. Ore pelos outros, se compadeça dos outros. Ore por eles. Se compadeça, nós não podemos dormir com a chave no bolso, igreja. Tem muitos milhares morrendo. E nós temos a cura, nós conhecemos a cura. Nós não podemos querer salvação só para nós e para os nossos queridos. Nós temos que arrastar a maior parte das pessoas conosco, porque o diabo está fazendo isso. Nós temos que ser inconformados. Mas nós só seremos inconformados quando nós quebrarmos paradigmas e padrões da nossa mente, como diz em Romanos 12, 1, 2: e não vos conformeis com este século, mas sede renovados. Renovados, põe a mão na sua mente, renovados. Fala: Pai, eu preciso ser renovado. Renova a minha mente. Quebra, vai falando com Ele, quebra toda dificuldade que eu tenho de orar, toda dificuldade que eu tenho de falar contigo, toda dificuldade que eu tenho de me prostrar diante de ti, de falar contigo. Eu não quero ter mais esse tipo de padronização de pensamento. Metanoia sobre a minha mente, metanoia sobre a minha mente, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós não podemos querer ficar só na agradável vontade. Nós precisamos ir para a perfeita vontade do Senhor. E ir para a perfeita vontade do Senhor requer esforço. Esse versículo começa: não vos conformeis com este século. Ele está dizendo: não vos conformeis com o padrão do mundo. Ande na contramão dele. É onde as pessoas estão falando: não vai ter jeito, vai morrer. Vai ter jeito sim, não vai morrer. O Senhor já curou, o Senhor já fez, o Senhor já restaurou. É quando alguém fala assim: não tem jeito para o Brasil, acabou. Tem jeito sim. O Senhor é Deus dessa nação. Em nome de Jesus eu creio, porque na palavra de Deus diz que bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. É as pessoas falarem: não tem jeito para o Rio Grande do Sul, está tudo falido, o orgulho gaúcho não deixa nada romper. Tem jeito sim, tem jeito sim, porque o Senhor tem levantado um exército de guerreiros para esta geração e para esse tempo, igreja. Mas nós não vamos conseguir se nós não orarmos e não tivermos vida de oração. Vida de oração. É tão fácil quando nós vemos alguém que está voltando às velhas práticas. E aí você fala: ah, que pena. Você poderia usar esse entusiasmo para falar assim: Senhor, revela-te a Ele. Revela-te a Ele. Tira toda a cegueira, Pai. Troca o coração de pedra para um coração de carne. Nós temos que mudar padrões de pensamento. Não vos conformeis com este século. É viver o sobrenatural naturalmente, como a Ludmila deu testemunho. É para isso que o Senhor nos chama. Para isso. O Senhor não te chama em oração para você fazer bonito para ninguém. Eu
tomei uma do Espírito Santo, irmãos, no início desse mês. Porque quando o Espírito Santo, a Bíblia fala que nós temos que prestar atenção do que o Espírito fala à igreja, amém? E tem um mover aqui sobre oração. Quem percebeu isso? A aula do Carisma foi sobre oração. A pastora Val, nós não combinamos nada, pregou domingo passado de manhã sobre oração. E a palavra que o Senhor me deu há dias sobre oração. Então nós temos que ouvir aquilo que o Espírito está falando à igreja. Então Ele está nos ensinando firmemente sobre oração. E no início desse mês, eu fui convidada a estar numa sala de oração em que vários pastores estavam. E a ministra Damares estava nessa sala. E eles, no meio daqueles tantos pastores, eles me chamaram para orar pela ministra. E a ministra tinha feito aqueles pedidos ali naquela hora. E eu fui para um lugar assim mais reservado para orar. Quando eu fechei os meus olhos, eu estou me expondo para vocês. Quando eu fechei os meus olhos para começar a orar, não tinha se passado nem 5 segundos. O Espírito Santo me disse assim: você está orando para quem? Naquela hora, me deu um temor, uma vergonha tão grande. Porque na minha mente eu sabia que a intenção do meu coração naquele momento era me aparecer. Estou me expondo aqui. E em questão de segundos eu corrigi a minha postura. Eu fechei os meus olhos e eu orei a Ele. A Ele. E Ele me disse no final: eu te corrigi por amor a ela. Porque ela precisava dessa oração. E do jeito que você estava indo, não ia passar do teto. Quem está entendendo? Você não precisa impressionar ninguém com a sua oração, com a sua eloquência. Você precisa alcançar o coração do Pai, com o seu coração. Oração não tem a ver com palavras, tem a ver com vida. Vida. Você vive uma vida de oração. É natural para você. Você tem que pensar a hora que você vai respirar. Opa, agora tem que respirar, esqueci de respirar. Tem? A oração é do mesmo jeito. Você fala com o Pai o tempo todo, aonde você estiver, em qualquer lugar. Você chora, você ri, você pede opinião. É tudo. É tudo. Pastora, né? Vou profetizar sobre a vida dela, que ela está assistindo a gente. Pastora Natália Delgado, ela falou uma frase que eu achei maravilhosa. Cheguei a anotar. Ela disse: Deus não poderia estar tão perto do que dentro. Deus não poderia estar tão perto do que dentro de nós. E uma coisa que enfurece Satanás é quando ele te pressiona de todos os lados e você se mantém firme na postura diante do Senhor, assim como ele fez com Jó. E como a pastora Letícia me inspirou essa semana, como aquela mulher ministrou ao meu coração essa semana, viu, Letícia? Pastor Guilherme no hospital, e ela não deixou de gravar os devocionais do Grupo Elas. Dava para perceber a tristeza na voz dela. Quem aqui ouviu sabe do que eu estou falando. Mas ela sabe o Deus que ela serve. E nós sabemos o Deus que nós servimos, irmãos. É tão fácil nós nos mantermos firmes quando a dor não nos alcança. Mas quando a dor nos alcança, irmãos, Deus nos espreme, passa na prensa. E o que vai sair de nós? O que vai sair de você quando Deus te prensar? Só consegue ter essa paz que ela excede, não se explica todo o entendimento. Quem tem vida com Deus, quem tem vida de oração. E nós precisamos contagiar outras pessoas. Nós não podemos guardar isso para nós. Porque quando chegar o dia do juízo, nós vamos prestar conta à igreja. E existe um pecado que se chama de omissão. E se você tem o Espírito Santo, você tem autoridade, você não ora, você não clama, você não intercede, você será cobrado. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que diz. Então
se posiciona. Participe das salas de oração. Gente, era para aquela sala estar entupida de gente. É ou não é? Tem só uns gatinhos pingados, porque a igreja não entendeu ainda. Ela não entendeu. Ah, pastor, eu não tenho tempo. Bem, tem às 6 da manhã, tem à meio-dia, tem 18 horas e tem meia-noite. Então não tem desculpa, gente. Não tem, me desculpa, mas não tem. Você não tem a prioridade e não tempo. É diferente. Nós precisamos entender que o avivamento só vai acontecer quando ele acontecer dentro de nós primeiro. E o Senhor está tirando a igreja das 4 paredes. A igreja tem que ir mesmo. Tem que ir na frente. Esse movimento que a gente está vendo aí, ó, na frente dos hospitais, isso tudo faz parte de um grande avivamento, de um despertar da igreja, um despertar da igreja. Mas nós só vamos entender se nós nos posicionarmos. Ai, mas eu não sei como orar. Eu também não sei. É o Espírito Santo que está em você. É o Espírito Santo. Um dos maiores erros do crente, irmãos, é estar passando por dificuldade. Está ali, batendo a cabeça, batalhando. Aí você pergunta assim, você orou? Não. Ou então você fica o tempo todo quebrando a cabeça com uma situação. E aí você fala uma das coisas mais estúpidas que alguém poderia falar, porque eu já falei isso. Eu já fiz de tudo. Agora o que eu posso fazer é orar. Sendo que deveria ter sido a primeira coisa. Ah, eu estou tão oprimido que eu não tenho força nem para orar. Geme na presença de Deus. Geme na presença de Deus. Fala, Deus, eu estou aqui, eu não consigo nem orar. Isso já é uma oração, irmãos. Você não está sendo sincero? Nós temos que quebrar protocolos. Quebrar protocolos. Não tem esse negócio que a oração, para ela ser eficaz, ela precisa ser longa. Não estou falando contra a oração longa também, não estou dizendo isso. Mas estou dizendo que a oração longa, se você não tem tempo para fazer ela, então você não ora. É ou não é? Jesus, ele teve uma vida de oração. Abre lá comigo, em Mateus. Vamos ler essa parte. Mateus 6. Mateus 6, versículo 5. Vamos ler do 5 ao 9. E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que esses já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto. E o teu pai que está em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabeis o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim. E ele ensina o Pai Nosso. Aí você vai falar assim, tá, então agora a pastora se contradisse. Ela disse que eu não preciso entrar no meu quarto, trancar minha porta e orar, que eu posso orar o tempo todo. Agora que nós vamos quebrar mesmo o paradigma. Deus estava falando aqui, Jesus estava falando aqui, que você não precisa orar para impressionar as pessoas. Que você, quando estiver orando, é você e Ele. Não importa o lugar. Quando Ele faz esse sentido figurado de entrar na porta, entrar no quarto e fechar a porta, Ele está dizendo, é entre mim e você. É lugar de intimidade. É lugar de prazer.
Você tem que ter prazer em estar na presença dEle. Porque quando você pratica, você tem uma vida de oração, Ele vai começar a te dar comandos que para sua mente humana não faz sentido, mas você sabe quem está falando. Você não tem dúvida. Amém? É intimidade, relacionamento. Invista em relacionamento com o seu Pai. Tenha prazer em estar na presença dEle. Não pense que isso é tão bobo, não vou orar sobre isso. Ora. Tudo começa e termina na oração. Ora em línguas, se você tem esse presente. Já ensinei aqui, foi tão bom que a pastora Natália falou de novo com a igreja. Nós precisamos acessar o falar em línguas, edificação do homem interior. Quanto mais em línguas eu falar, mais edificado eu sou, mais sábio eu me torno. É isso. É isso. É uma chave poderosa o falar em línguas. Falar em línguas não é só na igreja. Quando tem espírito de profecia, não, irmãos. O falar em línguas também é para edificação própria. Usa desse recurso. Oração. Chega com o coração agradecido a Deus, mesmo que ainda não aconteceu. Não tem problema você orar várias vezes, falando a mesma coisa. O que Jesus está falando aqui é não ter repetições vazias, palavras vazias. Quem está entendendo? Palavras vazias são rezas. Uma coisa que eu tenho aprendido há anos, eu tenho ainda que evoluir nisso, mas é prestar atenção no que eu estou orando. Começa a prestar atenção no que você está orando. Não deixa a sua mente devagar. Não deixa a sua mente viajar. Você tem a mente de Cristo. A nossa mente tem que ser cativa a Ele. Uma das piores armadilhas que tem é quando a gente está orando e não está prestando atenção no que está falando. É reza, não subiu, não passou do teto. A oração é daqui, é do coração. Vamos orar, igreja? Levanta. Vamos orar. Começa a orar aí no seu lugar. Pai, nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor tem nos instruído. O Senhor tem nos falado, o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem nos exortado. Senhor, nós queremos pedir perdão, Senhor, enquanto igreja, por não orarmos, meu Pai, nem 1/3 daquilo que o Senhor nos ordena. Jesus, o Senhor é o único a quem nós devemos seguir, a quem nós devemos imitar. E a tua vida era regada de oração, a tua vida era oração. E quantas vezes nós subestimamos o poder da oração? Que possamos nos deleitar estando na tua presença. Se você ora em línguas, começa a orar em línguas. Começa a orar em línguas, porque o Espírito Santo quer curar. O Senhor quer curar. Há uma unção de cura neste lugar. Há uma unção de cura física. Há uma liberalidade financeira neste lugar. O Senhor quer salvar. O Senhor quer resgatar. Nós declaramos, Senhor, Tu és digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, de toda exaltação. Nós te amamos, as nossas vidas é totalmente rendida a Ti. Sem Ti nós não somos nada, sem Ti nós não conseguimos enxergar um palmo na nossa frente. Tu és a luz que nos ilumina. Tu és a luz que ilumina o nosso caminho, Pai. Nos ajuda a ter esse coração, Pai, rendido diante de Ti. Nos ajude a ter prazer na... Pai, nos perdoa, porque temos
dormido. Estamos em guerra e temos dormido. Assim como o rei Davi, que em tempos de guerra, ele ficou no castelo, apareceu uma Betseba e ele pecou. Não nos deixe ficar parados em meio à guerra e sermos atraídos pelo pecado. Nós queremos nos posicionar e nós nos achegamos ao trono da tua graça, onde há um tribunal divino em que Jesus é o nosso intercessor. O Senhor é o justo juiz que julga. E nós nos achegamos ao trono da tua graça. E nós clamamos por misericórdia e não por juízo, Pai. Nós clamamos por misericórdia e não por juízo, Pai. Oh, Pai. Quantas vezes, Pai, na história da tua palavra já estava decretado o juízo, mas por conta do clamor do povo, o Senhor cessou o juízo. Cesse o juízo, Pai. Nós clamamos por misericórdia. Oh, Pai, quando Davi, Pai, fez aquele censo contando o povo de Israel, e o Senhor não se agradou daquilo, Pai. E a tua palavra diz que o Senhor enviou um anjo de morte, Pai. Mas Davi se prostrou diante do Senhor. E Davi clamou por misericórdia e não por juízo. E o Senhor cessou, Pai. Assim nós nos prostramos diante de Ti. E nós clamamos por misericórdia, Pai. Que as mortes cessem, meu Deus. Que a cura venha, Pai. Que vem pra tentar ferir o valente de Deus.